Olá, amigos, amigas, estamos começando o nosso momento cultural, no qual nós estamos comentando o livro do C.S. Lewis, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Você tem um vídeo introdutório sobre esse livro no YouTube Pascom Soledade, bem como as cartas anteriores ao vídeo de hoje. Nós estamos na carta número 15, que versa sobre o tempo e especialmente a respeito do futuro. O tio do Vermebile é um diabinho que acabou de se formar na faculdade de tentação, está iniciando a sua carreira de tentador. E o tio dele, já aposentado, chama-se Fitafuso e dá conselhos a ele de como tentar os seres humanos. O Fitafuso então diz para o Vermebile o seguinte: olha, Vermebile, eu estou percebendo no seu paciente é a pessoa que está sendo tentada. Estou percebendo no seu paciente uma certa calmaria, uma certa tranquilidade. E ele pergunta para o seu sobrinho: devemos encorajar essa situação ou fazer com que ele fique preocupado? É a pergunta que o tio dele faz. E aí o próprio tio dele responde: olha, Vermebile, o medo e o excesso de confiança é aquilo que serve para nós. É isso que nós devemos encorajar nos seres humanos. Deus quer que os humanos se preocupem com a eternidade e o presente, diz aqui o Fitafuso para o seu sobrinho. Essa é a preocupação de Deus, que os seres humanos se preocupem com o presente e com a eternidade, pois o presente é o ponto no qual o tempo toca a eternidade. Mas isso para nós não é bom de jeito nenhum. Ele, no caso Deus, os deixa constantemente preocupados ou com a eternidade, o que significa preocupar-se com ele, com Deus, ou então com o presente, quer dizer, meditando sobre a eterna união com ele, obedecendo à voz da consciência, recebendo a graça na sua vida. E isto, diz o Fitafuso, é muito ruim para nós. Quando a pessoa ela está atenta ao presente e ao mesmo tempo está ligada com a eternidade. Isso faz mal para nós no caso para o demônio. Nós temos que afastá-los disso. A nossa meta, diz aqui o Fitafuso, a nossa meta é afastá-los do eterno, isto é, da preocupação com a eternidade, e a nossa meta é afastá-los também do presente. E aí o que nós vamos fazer? Com que eles vivam do passado? O Fitafuso diz que não. Porque o passado, ele já foi um presente, já foi um fato, já foi real. O passado existiu. Então o passado para nós não serve, diz o Fitafuso. É bem melhor para nós fazê-los viver no futuro, porque o futuro sempre traz medo, sempre traz temor, sempre traz esperança. E fazê-los pensar sobre o futuro, nós podemos fazê-los pensar em coisas irreais. Irreais. Então vejam a orientação que o Fitafuso está dando para o seu sobrinho a respeito do tempo. O seu paciente está muito calmo, está muito tranquilo, está vivendo, como a gente costuma dizer, um dia depois do outro. E isso para o demônio não é bom. Ele diz: isso para nós não é bom. Isso é bom para o inimigo. O inimigo aqui, no contexto desse livro, claro, é Deus. Isso é bom para o inimigo. Nós temos que fazê-los viver pensando no futuro, preocupados com o futuro, olhando para o futuro. O futuro é irreal, então nós podemos fazê-los ter todo tipo de medo e de aflições no que se refere ao futuro. E com isso, eles deixam de prestar atenção no presente. Por quê? Porque é no presente que se constrói o futuro. Diz aqui o Fitafuso, o inimigo, Deus, o inimigo no contexto desse livro, o inimigo deseja que os homens pensem também no futuro, porém, para que o construam desde já.
prestando atenção no presente, vivendo hoje atos de justiça, atos de caridade, se preocupando com o hoje, mas em função de um amanhã, em função de um futuro. O Fitafuso então diz, olha, Deus, Ele quer que os seguidores dele se preocupem com o futuro, porém, não olhando lá para o futuro, mas olhando para o hoje, construindo hoje, plantando hoje, porque o futuro começa hoje. E não é isso que o Fitafuso orienta o sobrinho dele. Fala que para nós, isto é, para o demônio, para o diabo, isso não é bom. O que eles querem, afinal de contas? O Fitafuso vai dizer ao sobrinho dele: queremos uma raça inteira de seres perpetuamente em busca do fim do arco-íris, jamais honestos, jamais gentis, jamais felizes agora, sempre usando toda a dádiva verdadeira que lhes é concedida no presente como um mero combustível para poder encher de dádivas o altar do futuro. Então veja, o que a tentação quer? O que o demônio quer? O que o Fitafuso orienta o seu sobrinho a fazer? Ele diz, nós queremos alguém que vive, pessoas que vivem buscando constantemente o fim do arco-íris. Diz a lenda que no fim do arco-íris tem um pote de ouro. Buscando constantemente o fim do arco-íris, isto é, algumas pessoas sempre preocupadas com o futuro, pensando no futuro, olhando para o futuro, com medo do futuro, e com isso elas se descuidam de viver o hoje, de viver o agora, de viver o presente, que é exatamente aquilo que existe. O que nós temos? Nós temos o presente. O passado já está congelado. O passado não existe mais. Aqui diz assim, o seu paciente talvez não se preocupe com o futuro, não porque ele se preocupa com o presente, mas porque ele se convenceu de que o futuro será aceitável. Grande proveito por fazê-lo acumular somente decepções. Então ele diz, olha, talvez o seu paciente, ele acha que o futuro para ele vai ser uma maravilha. Então ele não se preocupa de construir o futuro, porque ele acha que vai dar tudo certo no final. E quando não dá certo as coisas para ele, quando o futuro não acontece para ele, vem as decepções, e é isso exatamente que o demônio quer. E continua dizendo aqui, se por outro lado ele estiver consciente dos horrores que o futuro pode lhe reservar, estiver preocupado com o presente, então todo o dever ele fará hoje para construir o seu futuro. E isso, para nós, não valerá nada. Isto é, se esse paciente estiver preocupado sim com o futuro e procurar construir desde já o seu futuro, construindo hoje, atento ao momento presente, diz aqui o Fitafuso, para nós essa atitude não serve. Para nós aqui no caso, sabendo o diabo, a tentação. Portanto, aqui fica para nós também um ensinamento, né, a partir dessa carta número 15. Claro que nós devemos olhar para o nosso passado, né? Vamos pensar no nosso passado, claro que devemos olhar para o nosso passado, mas nós não podemos viver do nosso passado, porque o passado já passou, como o próprio nome já diz. Pessoas que vivem do passado são muito infelizes, às vezes, por lembrar as dores, feridas que tiveram no seu passado. E nós também não podemos viver do futuro, porque o que nós temos é o hoje, é o presente. É isso que nós devemos valorizar. Hebreus capítulo 3, versículo 13 diz, o tempo que se chama hoje é o tempo que nós somos chamados a valorizar. Portanto, cuidado, né, às vezes, com preocupações excessivas com o futuro, descuidando-se do presente. Eu sempre gosto de terminar com uma frase. Eu quero terminar com essa frase da página 74, quando ele fala aqui para o seu sobrinho que o inimigo gosta, o inimigo aqui, Deus, claro, né, no contexto aqui desse livro, que
que o inimigo gosta que os seus seguidores se preocupem com o presente. E ele diz: pois o presente é o ponto no qual o tempo toca a eternidade. O presente é o ponto no qual o tempo toca a eternidade. Portanto, vamos viver bem o hoje, aproveitar bem o hoje, porque o amanhã a Deus pertence. Fique feliz, fique bem, fique com Deus.